Olá, esta é uma série de vídeos curtos para quem quer iniciar uma jornada na linguagem de programação Rust. A intenção é estudar essa linguagem de programação sem nenhum conhecimento adicional de códigos. Dessa forma, você pode verificar se esta linguagem é para você ou não. Você precisa apenas de um microcomputador conectado na internet. O microcomputador que digo pode ser um desktop, um laptop, um notebook, com um dos sistemas operacionais rodando, como Windows, Mac, OS ou Linux. E o bom disso tudo é que o curso é totalmente livre. Iniciando a nossa abordagem, vamos falar sobre linguagem de programação. Como humano, você não consegue se comunicar com o computador usando a linguagem falada, que usamos para se comunicar uns com os outros. Isso porque o computador somente entende a linguagem binária, com zeros e uns. Uma solução. Para saudar o computador, é imperativo selecionar uma linguagem de programação, aprender uma linguagem de programação repleta de recursos, e assim surge uma opção, a linguagem de programação Rust, como a promissora estrela desse universo encantado. Uma situação. Você já teve problemas com travamentos durante o uso de aplicativos em seu computador? E para resolver isso, você precisou reiniciá-lo. Essa experiência negativa pode ter sido causada por um software escrito em uma linguagem de baixo nível. Quais são essas linguagens? Como elas se classificam? As linguagens de programação se classificam. Podem ser classificadas como de alto nível e baixo nível. Alto nível são linguagens de programação mais próximas dos seres humanos. Baixo nível, a linguagem de programação próxima da máquina. Linguagens. Nós temos a linguagem de alto nível, por exemplo, como JavaScript, Python, Visual Basic. Existem outras como Delphi, PHP, Java e assim por diante. De baixo nível, nós conhecemos principalmente o Assembly, mas chegam próximos do Assembly, Fortran e o C++. O nível mais baixo de todos realmente é o código de máquina, onde a máquina apenas reconhece números 0 e 1. Por exemplo, eu quero dizer olá mundo, então eu vou usar uma linguagem de programação, vou jogar um comando e escrever o que eu quero que ele faça. Essa é uma linguagem de alto nível que você compreende a instrução que você está dando para o computador. De baixo nível, como o Assembly, essas instruções são um pouco difíceis. São pequenas palavras que representam um comando. O uso de memória. O aplicativo escrito em qualquer linguagem de programação requer o uso de memória, mas quem é responsável por gerenciar a memória? O programador. O programador ele é responsável por gerenciar a memória, quando ele usa uma linguagem de programação de baixo nível. Agora, se o programador prefere usar uma linguagem de alto nível, essa tarefa fica exclusivamente para a linguagem de programação, que vai assumir esta função. Quais são as consequências? Se a memória do computador for mal gerenciada, isso pode ocasionar um congelamento do aplicativo e uma experiência desagradável. É cômodo você usar uma linguagem. Nós, programadores, usamos uma linguagem de alto nível, repleta de recursos e facilidades. Mas como programador, você tem a opção de selecionar entre uma linguagem de programação de alto nível, que é mais produtiva, porém mais lenta, ou optar por uma linguagem de baixo nível e demanda mais esforço, mas garante uma execução mais rápida e segura em relação à memória. O que decidir? As duas opções parecem
não ser ideais, então os criadores de Rust desenvolveram uma outra alternativa. Rust é como uma linguagem próxima do nível baixo nível, mas não realmente é. Rust é como uma linguagem de alto nível, mas não realmente é. Então, nós podemos adicionar o Rust entre uma linguagem de alto nível e baixo nível. Lembrando, não existem linguagens de médio nível, pelo menos não conheço nenhuma teoria que defenda essa ideia. Rust é reconhecida por sua eficiência e segurança. A linguagem Rust atua como uma barreira, evitando que os desenvolvedores criem código vulnerável à segurança da memória. Qual é o problema de usar Rust? Com Rust, você leva mais tempo para aprender e codificar, mas isso é recompensado com menos erros, menos chamadas para manter o código ou até mesmo serem eliminadas. Evita reclamações de clientes e dano à reputação da empresa. Esse é um dos argumentos que as empresas consideram no uso do Rust. As empresas como Amazon, Huawei, Google, Microsoft, Mozilla e Linux, por exemplo. Rust é uma excelente escolha para o desenvolvimento de software. No entanto, pode não ser uma opção ideal para cientistas de dados ou acadêmicos que trabalham em pesquisas avançadas em matemática. Não importa o caminho que você deseja seguir, você precisa aprender mais de uma linguagem. Os conceitos são semelhantes, portanto, a segunda linguagem de programação será mais fácil de aprender. Estou iniciando esse projeto para aprimorar meus conhecimentos e ajudar outras pessoas a trilhar o caminho de aprendizagem da programação em Rust. No final desta série, você não será um especialista em Rust, mas saberá se Rust é ideal para você programar ou não. Isso mostra que você está se conhecendo. Afinal, a autodescoberta é o objetivo da educação. Quanto à minha pessoa, sou graduado em processamento de dados e acumulei experiência significativa em diversas linguagens de programação, tais como COBOL, Clipper, Fortran, C, Visual Basic, Python e atualmente estou iniciando com Rust. Durante mais de 15 anos atuei na linguagem de programação Visual Basic para várias empresas. Contudo, esta linguagem está gradativamente caindo em desuso, sendo suplantada por outras, como Rust, que resolve questões de gerenciamento de memória e se destaca pela sua estabilidade. No próximo episódio, vamos fazer uma instalação do Rust. Vamos instalar o Rust no computador. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo.